Boa noite, tudo bem? O Influenciadores completa hoje a marca de 30 programas, 30 influenciadoras e influenciadores que passaram aqui pela TV Ceará. E para a gente comemorar essa data, vamos contar a partir de agora a história de uma cearense sem limites, porque para ela nada é impossível. Lívia Vasconcelos vai conversar com a gente daqui a pouco, aqui na TVC. Ela nasceu em Fortaleza no ano de 1991 e logo aos 3 anos de idade foi diagnosticada com uma síndrome rara, a displasia espondilometafisária com frouxidão ligamentar. Nome grande e que assusta, não é? Pois bem, mas não assusta ela, que ao longo de 27 anos enfrentou as dificuldades que a vida lhe impôs com um sorriso no rosto. Hoje, essa pequena grande mulher estuda direito, atua como coach e ainda ministra palestras. Ou seja, às vezes ela não encontra tempo para tantos compromissos na agenda. Para nossa sorte, ela está com a gente hoje, aqui no Influenciadores. Lívia Vasconcelos, a Livinha. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Influenciadores. Muito obrigada pelo convite. Livinha, conta uma história para a gente. Quando alguém está perto de você, conversando, e alguém toca na palavra dificuldade, qual a tua reação? Ela não existe. Eu acho que as pessoas reclamam demais. Reclamam e não veem o próximo, o quanto aquela pessoa mesmo tem dificuldade. Eu acho que a gente reclama de barriga cheia. É sempre assim? Sempre assim. E a gente fala dessa palavra, que é uma palavra que, de certa forma, te acompanha desde muito cedo, né? Sim, sim. Assim, eu digo que todo mundo tem suas dificuldades. Seus problemas. Seus problemas, suas limitações. Só que muita gente reclama por pouco, que não é para ser uma palavra dificuldade, entende? É só um pequeno obstáculo e as pessoas botam como uma coisa assim de outro mundo. E é isso que me deixa bem irritada, né? Quando Você fica irritada quando tem gente reclamando perto de ti? Eu não gosto muito, não. Como é que você reage? Eu tento dizer para a pessoa que não é tão difícil assim, que a gente tem meios, tem formas de ultrapassar. E que essa tal de dificuldade pode ser uma prova que você é capaz de superar. E você tem superado, por exemplo. Exatamente. E a gente vai contar a tua história aqui ao longo do Influenciadores de hoje. Agora, Livinha, que síndrome é essa? Explica para quem está em casa, que síndrome rara é essa, até para as pessoas conhecerem a tua história. Certo. Meu diagnóstico foi aos 3 anos. Foi o Dr. Elton Delfino, junto com o geneticista, eles são de Ribeirão Preto, da USP. Interior de São Paulo. Exato. O Dr. Elton Delfino é diretor de ortopedia e o Dr. Pina Neto é o geneticista. Eles tinham viajado há pouco tempo, na época, para pesquisar sobre síndromes raras de coluna. E lá ele achou um livro com a minha síndrome. E aí eu só tenho um livro. Minha síndrome só tem um livro. Nossa. Então, quando ele deu o diagnóstico para minha mãe, ela se assustou e ele também. Porque quando eu mandei os exames para ele, para saber o que é que ele poderia nos ajudar, ele viu, se assustou um pouco e disse, venha pra cá que a gente vai fazer exames. E ele deu o diagnóstico. Quando ele deu, todo mundo se espantou. Até que quando eu cheguei lá, em Ribeirão Preto, tinha uma bateria de médicos. Todos à minha espera e a gente não sabia o porquê. Mas é porque ele já tinha dito que achava que sabia o que eu tinha. Que era essa síndrome muito rara. Que é alemães da África do Sul, descendentes da África do Sul. Nossa, ou seja, aqui no Ceará até imaginava que era outra coisa. Sim. Até os 3 anos me deram vários diagnósticos, vários tratamentos, várias fisioterapias, remédios e nada adiantava. Eu ainda não sentava e nem andava até os 3 anos. Entendi. E aí ele falou que essa síndrome é tão rara que só existiam vivas na época 3 ou 4. No mundo? No mundo inteiro. Isso. E a última pessoa faleceu aos 18 anos. Então eles me davam datas. Ah, ela vai durar só até 4 anos, 5 anos, 6.
Até chegar aos 18. Quando eu cheguei aos 18, eles não me deram mais datas. Porque eu já tinha ultrapassado tudo e todos. E a gente vai falar especificamente, tem uma história muito bacana para você que está acompanhando Influenciadores agora. Tem uma história muito bacana de quando você completa 18 anos, mas não vamos contar agora não. Claro. A gente vai chegar lá. Agora, quando os médicos falavam isso para ti, Livinha, qual era a reação dos teus pais? O que eles contam para ti hoje? Quando eles falavam do meu diagnóstico sem ser. Isso. Os meus pais, como eu costumo falar, eles ficavam meio tristes. Só que logo em seguida erguiam a cabeça, porque meus pais são uma família de muita fé. Graças a Deus, a minha família, tanto pai de pai, pai de mãe, a gente tem muita fé, acredita muito em Deus. Então, eu sei que era um choque, doía na hora. Meus irmãos, por 3 anos, tinham que se despedir todas as noites, porque diziam que eu não ia passar daquela noite. Mas eles tinham que ter força para continuar e buscar Quantos outros irmãos tratamentos. você tem? Hoje, ao todo, somos eu e mais 7. 7 irmãos? 7. Somos 8 irmãos ao todo. E aí, nos 3 primeiros anos da tua vida, toda Eu noite... tinha 5 irmãos já. Ah, já tinha 5 irmãos. Sim. E aí, toda noite eles se despediam Se de despediam você? de mim, choravam, me faziam uma fila e me pegavam nos braços, porque familiares e médicos diziam, ela não vai durar mais. Aproveite ela hoje, porque amanhã ela não vai acordar. Falavam isso Diariamente. E aí teus pais preferiam não dar muito ouvido Sim, porque sim. os médicos falavam, né? Era, porque eles sabiam que eu via com uma coisa, um propósito bem maior, né? É. E aí era ruim, eles choravam, mas logo pensaram, não, a gente tem que continuar pela Lívia. E continuaram. Continuaram até hoje. Tem uma história, Livinha, que eu queria que você contasse para quem está em casa, que um médico disse que você não andaria mais e até após uma cirurgia aconselhou a tua família a comprar uma cadeira de Sim. rodas. Como é que foi essa história? O meu diagnóstico foi feito em Ribeirão Preto, Interior de São Paulo, uma Interior de São grande Paulo. cidade, né? na USP, né, na maior Uma universidade de das ortopedia. universidades que são referência nesse Até país. porque eu saí, quando eu cheguei lá, e em 1 mês e 15 dias eu fiz 3 cirurgias. Porque ele disse que ia corrigir minha coluna para que eu pudesse sentar, Sim. porque eu não me sustentava. Fui passada em todas as TVs. Hoje em dia eu ainda estou em revistas, em livros da medicina. Eu tô lá com aquela faixazinha preta, tarjazinha preta nos olhos. Tem gente ortopedista que vai estudar lá e volta pra cá e me vê e diz, isso é real, eu estudei seu caso. Você é a Lívia que eu vi no livro de medicina. E aí a gente fez 1 mês e 15 dias, 3 cirurgias. E o médico ligou pra minha mãe, pro meu pai, e disse que eu tava voltando. A gente ficou acompanhado com o médico aqui, que conversavam os dois, né? O médico daqui de Fortaleza. E ele falava, olha, a Livinha vai voltar, mas andar é impossível. 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 Outra palavrinha que eu também não gosto muito. E aí ele falou que meu pai comprasse a cadeira de rodas. Aí eu voltei engessada, do gesso do pescoço para baixo, até o bumbum, para minha coluna. E depois de 3 meses eu retirei o gesso. Depois de mais 3 meses eu fui fazer a visita ao médico para saber como é que estava a minha adaptação, como é que estava o meu desenvolvimento. Meus pais entraram na sala, eu fiquei na sala de espera, brincando, e meus pais diziam sempre que eu estava ótima. As perguntas eram, como é que ela estava, como é que estava a adaptação, tá tudo bem mesmo? E meus pais, tá tudo bem. Normal. E ele ficou meio intrigado porque tinha tanta palavra boa, né? Porque pra ele não era pra estar tão bom assim, porque era pra estar de cadeira de rodas, então... Ele aconselhou a tua família a comprar uma cadeira de Aconselhou. rodas? E aí a minha mãe falou, ele olhou pra minha mãe e disse, pode traga a Livinha aqui, vai lá, pega ela na salinha. Só que minha mãe abriu a porta e gritou meu nome. Quando ela gritou, Lívia, vem cá. O médico não entendeu, porque era pra me pegar na cadeira de rodas ou nos braços. E aí quando eu vim, eu tava dando meus primeiros passos. Eu fui correndo. O médico se espantou, ficou em choque. Como é que a Lívia tá andando? Como é? Eu disse, meus pais falaram, coragem, determinação, amigos, familiares. Eu tinha um tio meu, eu tenho, que ele inventa tudo que ele pensa, ele inventa. E o andar já deixava que eu não me equilibrasse. O andar já a gente sabe que ele
foi banido, né? Ele não Sim. é tão bom. Aham. Os Como se ortopedistas... pensava antigamente, né? Exato. E aí o que foi aconteceu? O meu tio viu que eu não chegava, quando eu brincava de pega-pega no andajá, eu não conseguia me equilibrar e eu não chegava nos meus primos, nos meus irmãos. Porque o andajá chega primeiro o redor dele, né? Aham. E aí ele queria que eu brincasse com meus primos e que me equilibrasse. Porque eu botava só o pezinho e ia, né? Aproveitando a manha das rodinhas. Aham. Aí ele pegou um colete, porque eu tive vários coletes da vida, né? Pegou meu último colete, botou ferros pra baixo, pra deixar eu reta e rodinhas. Ele calculou meu tamanho, que eu só pudesse andar se eu desse o passo. Nossa. E eu fiquei reta. Ele também foi uma das pessoas muito importantes. Como é que é o nome do teu tio? Luciano Vasconcelos. Quiser Tio mandar um Luciano. abraço pro tio Luciano que está nos tio Luciano, assistindo ele- agora. Foi importantíssimo. Demais. A minha mãe, muitas vezes, era recriminada porque eu caía muito. E como eu tenho frouxidão ligamentar, eu não tenho força para apoiar. E a criança, quando cai para começar a andar, ela se apoia com a mão, né? E eu caía de testa no chão. E aí minha família corria e minha mãe dizia, ninguém segura, ninguém levanta. Deixa ela se levantar sozinha. Ela tem que aprender a cair e se levantar. E Meus várias irmãos. vezes você caiu e se levantou. E ela falava assim, não só, porque essas quedas são indolosas, né? Não vai doer nada. Mas futuramente ela vai ter quedas bem maiores e que vão doer bem mais. E ela não vai estar lá e nem meu pai para sempre, né? Verdade, verdade. E meus pais, meu pai me amarrava de fralda, minhas tias me botavam para ficar um do lado da outra, vem pra cá, vai até ali, né? Foi um conjunto da obra, cada um foi muito importante. E aí é fácil perceber, e você fala isso com muita propriedade, quão tua família foi decisiva no teu desenvolvimento Muito enquanto importante. criança, enquanto adolescente. Muito importante, porque a gente vê que o deficiente ele é criado, ultimamente, na atualidade nem tanto, mas há uns anos atrás, há 27 anos atrás, o deficiente era deficiente. Familiares não queriam que ele fizesse tudo porque não acreditavam que eles poderiam ir bem longe, né? Então, eu sei que tem familiares, tinha gente que dizia que eu não poderia conseguir ir tão longe assim. A gente sabe que tem gente assim, né? Dentro da minha casa tinha gente assim, tem gente assim. Entendi. Que, como é que ela vai conseguir tudo isso? Ela tem 1,5 m, peraí. Não... Mas é a cultura, né? Cultura. Você falou É a tudo cultura. agora. A época da escola foi o teu período de, digamos, maior desafio, Livinha? Eu vou te dizer que não. Não, foi. Por quê? Porque eu fui criada como outra filha. Eu não tive privilégios. Eu não tive receio. Eu nunca fui brincadeira de café com leite. Eu sempre fiquei de castigo porque eu aprontava muito. Você aprontava muito? O que você Aprontava aprontava, muito, eu era Livinha? muito danada. O que você fazia? Muito, tudo que menina. Eu fui criada com 4 irmãos homens. 3 irmãos homens e meu pai. Então, eu era moleca demais. Eu aprontava muito. Então, os meus irmãos, aquela história de porque é mais nova, no meu caso, porque é menor. Ah, ela é café com leite. Não tem essa história de café com leite aqui, não. Todo mundo brinca igual, entendeu? Então, quando chegou na época da escola, o maior desafio mesmo foi para me incluir. Porque nenhuma escola estava adaptada para ter um deficiente. A luta maior foi essa. Porque a escola, não existia a lei da inclusão. Verdade. Não existia na minha época. Uhum. Então eu fui rejeitada em todas as escolas, públicas e particulares, todas, de Fortaleza. Só que minha mãe queria muito que eu estudasse em uma escola que meus irmãos estudavam, que é o Nossa Senhora das Graças. Que é uma escola tradicional de Muito. Fortaleza. Você que está nos assistindo em outro local, fora do estado do Ceará, é uma escola bem tradicional aqui em Muito Fortaleza. tradicional. Meus irmãos estudavam lá. E aí minha mãe queria muito que eu estudasse lá. Minha mãe e meu pai. Porque sabia que eu tinha capacidade para estudar. Aí disseram que não tinha estrutura, não tinha psicologia. Naquela época não tinha nada. Foi a segunda vez, disseram que não, ainda não estavam preparados. Na terceira reunião, minha mãe já estava quase saindo da sala, uma professora do Jardim de Infância, que se eu, caso
entrasse, eu iria estudar na sala dela, chamada Sandra Régia. E ela disse que sabia da minha história. E ela disse que se responsabilizaria por mim. Que não tinha problema algum. Que a missão da vida dela, ela se formou para educar. E ela acha que eu não seja algo impossível de educar. E o colégio falou, não, mas é porque caso aconteça alguma coisa por ela, a gente vai ser o responsável. Porque, né? Ninguém sabia como é que era que lidava comigo. E ela falou, eu me responsabilizo. Aí a gente conseguiu essa vaga por conta dessa professora, esse anjo. E eu comecei a estudar. Eu tive que contratar uma pessoa, uma babá, para ficar no corredor, caso eu queira fazer algo, para auxiliar, né? E o colégio aprendeu junto comigo a ter um deficiente. E aí você seguiu normalmente? Normalmente. Eu fui líder de sala, líder de torcida, fazia o jornalzinho do colégio, fiz balé, coral, teatro, tudo, jazz, educação física, claro. Nem sempre eu poderia fazer os exercícios, só que os professores me incluíam. O colégio aprendeu junto comigo a ter alguém deficiente. E meus amigos aprenderam junto comigo. Eu diria eficiente. É. E antes que a gente encerre esse primeiro bloco, vou te fazer uma última pergunta. O que aconteceu quando você completou 18 anos? Você realizou um sonho, né? Que sonho foi esse? Meu sonho foi tirar a carteira de motorista. Que coisa boa. Foi. Eu decidi porque eu estava na universidade. Eu trabalhava já com a minha mãe no escritório, de manhã e de tarde, e ia para a faculdade à noite. Terminava 10h30, 11 horas. E aí eu falei para meu pai que eu tive essa ideia de tirar a carteira. Ele ficou meio assim, oh meu Deus, outra ideia. Mais uma ideia da Mais Livinha, uma. né? Eu já morava com ele, e aí eu disse, pai, eu acho que eu consigo. Ele então vamos enfrentar essa. Tô junto com você, mas vamos ligar para sua mãe, né? Minha mãe ficou aterrorizada, apavorada. Como é que eu ia fazer isso? Como é que era impossível dirigir? Minha mãe não acreditou que eu iria conseguir dirigir. Minha família também não acreditou. Ninguém, todos diziam que meu pai era um louco, que meu pai tá fazendo uma loucura muito grande, que eu ia ficar muito chateada, porque eu não iria passar e eu ia ficar triste. Só que, para surpresa de todos, a gente conseguiu. Você foi lá e garantiu o teu CNH. E garanti, de primeira. Tá certo. A motorista Lívia Vasconcelos está aqui com a gente hoje no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.